Economia e Mercado, com Juliana Rosa. Tudo bom, Juliana Rosa? Boa tarde. Tudo bem, Cris? Tudo bem, bem. Lana, Cláudio? Tudo bom? Boa tarde para o nosso ouvinte. Ô, Ju, antes da gente entrar no nosso tema, o dólar bateu hoje quase 5,70, hein? Você tá olhando o dólar todo dia, hein, Cris? Para onde você tá querendo ir? Não, lugar nenhum. Justamente por isso que eu não vou. Por isso que eu não vou. Já Não desistiu. Já desisti. Então, quer saber por quê? Eu tava apurando aqui 5,69. agora. Vamos lá. Alta de 0,35. Porque hoje o mercado mundial, aqui no Brasil, no mundo, está com a expectativa de que amanhã o Banco Central americano continue reduzindo estímulo à economia e apontar aumento de juros em algum momento. Porque lá nos Estados Unidos está tendo inflação também. Só que é uma inflação porque tem gente, né, consumindo, gente com dinheiro. Aqui é mais por outros motivos. Mas, enfim, o fato é que se começa a aumentar juro nos Estados Unidos, isso valoriza dólar e isso também faz com que países emergentes, como o Brasil, fiquem menos atraentes. Então, a tendência é tanto a gente ter uma liquidez menor no mercado acionário, ações e tal, quanto uma entrada menor também de dólares aqui no Brasil, porque aí o juro começa a ficar maior e aí o investidor olha e fala, bom, vou ficar ganhando menos, mas um país que está aumentando o juro, que é mais seguro do que num país que tem mais riscos, né? Então, normalmente, quando tem alta de juro em país desenvolvido, os países emergentes sofrem. Então, a tendência é de um dólar mais pressionado, viu, Cris? A gente não deve sonhar com viagem por enquanto, não. Agora, o que aconteceu com o setor de serviços que vinha aí dando um pique legal, recuperando, segundo mês de baixa aí? Mesmo chegando o fim do ano? Tem a ver com dólar também, inflação, né? Porque o dólar não é só se a gente vai para fora, né? Se a gente está aqui dentro do Brasil, Então, combustível impacto, né? fica caro, né? Porque o petróleo é cotado em dólar, matéria-prima da indústria, alguns alimentos. Então, a gente tem outros indicadores da economia mostrando essa perda de fôlego do consumo. A gente teve, depois daquela recessão anunciada pelo IBGE, que é referente ao terceiro trimestre, os dados de hoje já são de outubro, né, que é quarto trimestre, e os outros dados que a gente deu aqui na semana passada, que é venda do comércio e produção da indústria, são os três principais setores da economia em queda. Então, você vê que a questão inflacionária e aumento de juros já está limitando o potencial de consumo das famílias, das empresas. Quando a gente olha aqui por dentro, Cris, dos dados dos serviços, o que é interessante notar? As famílias até estão aumentando o consumo, as pessoas estão usando mais lazer, gastando mais com lazer, agora voltando, com o próprio turismo. Só que serviço é um pouco de tudo, né? Serviço ligado a empresas também. Então, o que a gente vê você tem uma demanda represada, só que ainda está bem abaixo do que as famílias poderiam consumir antes, quando a gente compara com antes da pandemia. Alguns serviços na pandemia cresceram muito, então tudo que é ligado à tecnologia, entregas de compras online, né? Então transporte de mercadorias. E quando você olha outros serviços ligados a viagens, à alimentação, os serviços consumidos pela família e compara com fevereiro de 2020, a gente ainda está bem abaixo do nível de consumo. Então, a gente tem um processo que é de recuperação, mais limitado aqui nos serviços, claramente, por uma inflação que está muito pesada e que começa a aparecer afetando as empresas. Então, as empresas estão contratando menos serviços de armazenagem, menos serviços ligados a tipos de trabalho, né? Serviços profissionais, contabilidade. Então, você começa a enxugar serviços, acabam indo a reboque dessa perda de fôlego da indústria e de outros serviços ligados às atividades principais da economia. Essa engrenagem toda tem que botar um olhinho aí para Botar um olhinho. voltar a Puxar girar, o freio né? de mão com força, né, Cris? Aí vai indo mais devagar mesmo. Pelo menos no acumulado do ano, o número do IBGE ainda é positivo, né? No ano ainda é positivo, né? Mas 11% de alta. O que a gente vê é perdendo fôlego agora no finalzinho do ano, né? E a discussão é essa, né? Porque o Banco Central americano vai aumentar juro, começar a aumentar juro. E o Banco Central do Brasil hoje voltou a fazer um discurso duro, inclusive sinalizando que deve aumentar mais ainda os juros no começo do ano que vem. E aí tem um debate se ele não está aumentando demais essa Puxando a dose do corda, né? remédio, né? Tem que tomar o remédio, porque a inflação é alta, mas um remédio numa dose elevada, você pode matar o paciente, né? E a economia está dando sinais de fraqueza. E um juro alto demais
pode piorar ainda mais a situação. A gente está num momento hoje que esse debate é grande aqui no Brasil.